Provérbios, capítulo 20. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o rugido do leão é o terror do rei, o que o provoca a ira peca contra sua própria alma. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo o tolo é intrometido. O preguiçoso não lavará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa a todo mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os seus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará do negócio feito. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-lhe-se a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. O que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Laço é para o homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de feitos os votos. O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Amém. Até aqui. Com o advento do novo coronavírus e da Covid-19, todos nós passamos a conhecer a chamada imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho, em termos simples, ocorre quando a maioria da população já está imunizada contra o agente infeccioso, no caso, o vírus. Quando a maioria da população já está imunizada contra o vírus não tem como se espalhar mais. Então, toda a esperança reside na imunidade do rebanho. Essa imunidade coletiva ela pode ser atingida ou pela vacinação ou pela recuperação dos indivíduos que ficaram doentes e depois sararam. É possível nós nos tornarmos imunes à Covid-19. É possível isso acontecer. É possível que é possível que a imunidade de rebanho de fato ocorra. E a doença não se espalhe mais. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nós jamais devemos pensar que nos tornamos imunes ao pecado.
Esse é um dos maiores erros que os filhos de Deus podem cometer com relação à sua santificação. Pensar já estar imunes ao pecado. Pensar que o pecado não atinge mais, que não existe mais tentação. Por isso mesmo, Provérbios 20, versículo 9, faz a seguinte questão: quem é que pode dizer, purifiquei o meu coração? Quem é que pode dizer, limpo estou do meu pecado? Quando nós assumimos como certo que jamais cometeríamos tal pecado, quando nós olhamos para o lado e vemos alguém cometendo um pecado terrível e a gente pensa, poxa vida, eu jamais ia cometer um pecado assim. Quando nós pensamos dessa forma, quando nós assumimos como certo que jamais cometeríamos algum pecado, duas coisas estão acontecendo. A primeira delas é que a fonte da nossa confiança se encontra em nós mesmos. Nós pensamos, eu jamais cometeria um pecado como esse. Quando eu digo, eu jamais cometeria um pecado como esse, em quem é que eu estou confiando? Em mim? Na minha força? Na minha capacidade de resistir à tentação? Na minha fidelidade a Deus? É em mim que eu estou confiando. Essa é a primeira coisa que está acontecendo. E a segunda é que nós estamos nos preparando para cometer aquele pecado em relação ao qual nós pensamos estar imunes. Então, um homem casado, uma mulher casada, vê alguém traindo o seu cônjuge, e esse homem e essa mulher casada pensam, eu nunca trairia o meu cônjuge, eu nunca trairia o meu marido, eu nunca trairia a minha mulher. Ao pensar dessa forma, a pessoa já está se preparando para pecar. Porque ela simplesmente não vai se preparar para o momento da tentação. Ela já assumiu que ela não vai cometer aquele pecado. Ela já assumiu que aquele pecado não tem nenhum poder de tentação sobre ela. Ela já assumiu que aquele pecado não tem nenhum poder de sedução sobre ela. E daí ela não vai se preparar. Ela vai se descuidar, exatamente. Se eu assumo que nada de ruim vai acontecer comigo, eu nunca vou me preparar para alguma coisa ruim acontecer comigo. Se eu assumo que eu nunca vou enfrentar algum problema financeiro, para que eu vou manter alguma economia de reserva, de dinheiro para algum problema? Eu já assumi que eu nunca vou enfrentar problema financeiro nenhum. Eu posso gastar o meu dinheiro à vontade, não preciso fazer nenhum tipo de economia, porque eu já assumi que eu não vou enfrentar nenhum tipo de problema econômico. Daí logo adiante eu enfrento algum problema econômico e eu vou enfrentar exatamente porque eu assumi que eu não enfrentaria. Então eu não me preparei para aquele problema. A verdade é que nenhum dos filhos de Deus está imune a pecado algum. Nenhum de nós está imune a pecado algum. Nenhum de nós pode dizer, eu jamais cometeria esse pecado. E por isso mesmo, a nossa santificação ocorre somente pela fé que nós temos em Jesus e na sua vontade, revelada a nós na sua palavra. É por essa perspectiva que nós vamos analisar Provérbios 20. É pela perspectiva que diz, não troque a fé em Jesus pela ideia de que você é imune ao pecado. Não troque a fé em Jesus pela ideia de que você é imune ao pecado e você vencerá a tentação. Você vencerá todas as tentações. Agora, se você assumir que já é imune a qualquer pecado, qualquer tentação que se apresentar diante de você, você vai cair, você vai pecar. Então, não troque a fé em Jesus pela ideia de que você é imune ao pecado e você vencerá todas as tentações.
E ao considerarmos o pecado, de pensarmos que somos imunes ao pecado, nós devemos considerar com grande cuidado aquelas coisas que não são pecado em si, mas que podem se tornar pecado quando nós abusamos delas. O exemplo mais claro disso é a bebida alcoólica. O versículo 1 nos diz o seguinte: o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Existem muitas igrejas que consideram o consumo de bebidas alcoólicas como sendo pecado. Quem é o crente? Segundo essas igrejas, o crente é aquele que não bebe. Esse é o crente. O crente é aquele que no lugar da cerveja toma uma guaraná. Né? A festa do crente não tem cerveja. A festa do crente não tem vinho. A festa do crente tem o quê? Refrigerante. O crente é aquele que bebe guaraná no lugar da cerveja. Esse é o crente. É assim que essas igrejas ensinam. Mas em nenhum lugar da palavra de Deus existe essa afirmação. Em um lugar da palavra de Deus existe a afirmação de que fazer uso de bebida alcoólica é pecado. E a gente até pode pensar que é algo bobo, tá bom, não é pecado, mas grande coisa que algumas igrejas afirmam que é pecado. Não tem nenhuma importância. Deixa essas igrejas afirmar que consumir bebida alcoólica é pecado, não tem problema nenhum. Claro que tem problema. Porque se o consumo de qualquer quantidade de bebida alcoólica é pecado, então nós ainda estamos mortos aos nossos delitos e pecados. E não existe esperança de salvação para nós. Por quê? Porque se o consumo de álcool é pecado, Jesus é um pecador. Porque Jesus, obviamente, consumiu álcool. Jesus, obviamente, bebeu vinho. E Jesus não apenas consumiu álcool. Jesus chegou ao ponto de transformar água em vinho, para que outras pessoas pudessem beber vinho. Muitos religiosos hipócritas dos nossos dias prefeririam que Jesus tivesse transformado o vinho em água. Né? Jesus chegava lá nas bodas de Caná da Galileia e o primeiro sinal do ministério de Jesus é não. Crente não bebe. Eu vou pegar todo esse vinho aqui e vou transformar em água. Muitos gostariam que esse tivesse sido o primeiro sinal de Jesus. Transformar o vinho em água, porque afinal de contas, Jesus sabe que a água é extremamente importante para a nossa saúde. Mas Jesus fez o contrário do que esses religiosos hipócritas gostariam. Jesus transformou a água em vinho. O noivo lá, ele se enganou na hora de fazer a encomenda de vinho. Ele pensou que aquela quantidade de vinho que ele havia comprado seria suficiente para o casamento, mas os judeus gostavam de festejar. As festas de casamento duravam dias. E o pessoal ficava bebendo. E daí, de repente, faltou vinho. E daí, vocês conhecem a história. A Maria, mãe de Jesus, queria que Jesus já mostrasse quem ele era, mostrasse que ele era o Filho de Deus. Ficou insistindo com Jesus para Jesus resolver a situação. Jesus dá uma resposta assim: calma lá, mulher, eu é que sei o que eu tenho que fazer. Aí Jesus manda lá os servos encherem as talhas com água, eles enchem, e Jesus manda eles apresentarem lá para o mestre-sala, que era o cara que era responsável pelas festividades, era o cara que estava organizando o casamento. Eu me lembrei agora daquele filme de comédia antigo, O Pai da Noiva, em que tem o organizador do casamento lá que ficava falando do boló. O cara era meio homossexual, né? O boló. O mestre-sala é mais ou menos igual a esse personagem desse filme, O Pai da Noiva. É o cara que organizava a festa. Era o cara que dizia se as coisas estavam corretas ou não. Jesus manda lá que os servos apresentem a água para o mestre-sala. O mestre-sala prova e ele pensa: poxa vida, esse é o melhor vinho. Eu nunca tomei um vinho tão
gostoso quanto esse. Se o consumo de álcool é pecado, Jesus é um pecador. Porque Jesus não apenas consumiu álcool, mas Jesus transformou a água em vinho para que outras pessoas pudessem consumir o álcool. E se Jesus é um pecador, ele mesmo precisa de salvação, o que significa que ele jamais poderia ser o nosso Salvador. Isso significa que se o consumo de álcool é pecado, então nós ainda estamos mortos nos nossos pecados e não nos resta nenhuma esperança de salvação, porque nós não temos nenhum outro Salvador. Então, na verdade, não é coisa pequena quando certas igrejas ensinam que o crente é aquele que não bebe. Porque essas igrejas estão destruindo o Evangelho. Ao afirmar que tomar bebida alcoólica é pecado, essas igrejas destroem o Evangelho, porque elas destroem o Salvador, elas dizem que o Salvador de fato é um pecador. Mas a verdade é que o consumo de álcool não é pecado. A palavra de Deus jamais considera o consumo de álcool como sendo uma ação pecaminosa. De fato, a palavra de Deus apresenta o vinho como sendo o sinal da bênção e da salvação de Deus sobre o seu povo. Quando os profetas falam acerca da bênção de Deus sobre o seu povo, quando os profetas falam acerca da salvação de Deus sobre o seu povo, eles falam da abundância de vinho que vai haver. Então, se a palavra de Deus considera a abundância de vinho como sinal da bênção e salvação de Deus sobre o seu povo, a mesma palavra de Deus não poderia condenar aqueles dentre o povo de Deus que consomem o vinho que sinaliza a bênção e a salvação de Deus. Então, não é pecado fazer uso de bebidas alcoólicas. O pecado está no abuso do álcool. O pecado não está no uso da bebida alcoólica. O pecado está no abuso do álcool. O pecado ocorre quando nós nos tornamos escravos do álcool. O pecado ocorre quando nós queremos que o álcool resolva os nossos problemas. Nós pecamos quando queremos que o álcool resolva as nossas tristezas, quando nós queremos que o álcool nos alegre no meio das nossas tristezas. Aí sim nós estamos pecando. Nós pecamos quando atribuímos ao álcool o poder de nos salvar e libertar dos nossos sofrimentos, sejam esses sofrimentos físicos, emocionais, psicológicos ou financeiros. Aí sim nós pecamos. Nós pecamos quando bebemos para esquecer. Que é o caso de tantas e tantas pessoas por aí. E daí junto a gente que já pode colocar também o uso de bebidas alcoólicas, de drogas. As pessoas que usam drogas porque elas preferem ter alguma experiência alucinógena do que viver a sua própria realidade. Eles querem fugir da sua própria realidade e por isso então eles querem algum tipo de experiência alucinógena, algum tipo de experiência que os tire dessa realidade. Mas aí não apenas o álcool e as drogas. O próprio entretenimento. A simples ação de olhar um filme, a simples ação de olhar um seriado na Netflix, ou qualquer outro serviço de streaming. O ato de olhar um jogo de futebol na televisão.
o ato de querer viajar, tudo isso pode se tornar pecado quando nós usamos essas coisas para tentar nos libertar de alguma coisa que nos faz sofrer. Ninguém, além de Deus, tem o poder de nos libertar de qualquer sofrimento, de qualquer tribulação que nós estamos passando. E quando nós buscamos a libertação de sofrimento, outra tribulação, em qualquer outra coisa, nós estamos pecando. Nós estamos atribuindo a essa coisa o poder que pertence só a Deus. O álcool, nós poderíamos falar das drogas, poderíamos falar do entretenimento, de qualquer outra coisa, mas o versículo aqui fala acerca do álcool. O álcool não pode nos dar a paz e a alegria que nós tanto desejamos. Quem busca a paz e a alegria no álcool está pecando. Perceba quando é que nós tomamos uma dádiva boa e agradável da graça de Deus e a transformamos num pecado. Porque o vinho é uma dádiva boa da graça de Deus. Os profetas falam da bênção de Deus e a bênção de Deus envolve a abundância de vinho. Vinho é uma dádiva boa e agradável da graça de Deus, mas nós podemos transformar ela num pecado. E quando nós fazemos isso? Quando nós abusamos dessa dádiva e exigimos que ela nos salve, que ela nos liberte dos nossos problemas e nos preencha com paz e alegria. Nós transformamos essa boa dádiva da graça e do amor de Deus em pecado, quando nós elevamos essa dádiva da graça de Deus à posição de Senhor e Salvador nas nossas vidas. Isso é verdade com relação ao álcool, e isso é verdade com relação a qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa boa e agradável, fruto da graça de Deus, que em si mesma não é pecado, mas que pode se tornar pecado a partir do modo em como nós usamos ela. Exatamente. Eu posso comer para me alimentar, ou eu posso comer para tentar satisfazer alguma carência emocional, psicológica que eu tenho. E ali está o pecado. Quer dizer, o que existe de errado em comer? Nada. Mas quando eu tento satisfazer essa carência através do alimento, e muitos de nós fazemos isso, quando nós tentamos satisfazer alguma carência através da alimentação, nós estamos atribuindo àquele alimento o poder que pertence só a Deus. Nós nos tornamos idólatras. Não somos diferentes dos católicos que rezam a Maria ou que rezam a qualquer outro santo. Nós não rezamos a comida, não rezamos ao álcool, não rezamos ao entretenimento, mas atribuímos a essas coisas o poder que pertence só a Deus. Só Deus pode nos satisfazer, só Deus pode nos dar a paz e a alegria que nós queremos. E o castigo de Deus sobre aqueles que se apropriam de forma idólatra das suas dádivas, é transformar a bênção daquela dádiva em maldição sobre aqueles que a idolatram.
No caso específico aqui do álcool, aqueles que abusam dele por buscarem nele a salvação, não serão salvos de forma alguma, porque o álcool não os pode salvar. Tudo que o álcool fará por eles é dar vazão a toda a pecaminosidade que já existe dentro deles. O vinho é escarnecedor. A pessoa ela já tinha essa tendência de ser uma pessoa zombadora dentro de si. Mas era uma tendência que ela controlava. Era uma tendência que ela mantinha sob controle. Mas a partir do momento em que ela abusa do álcool, o álcool dá vazão a essas coisas. E a pessoa não consegue mais se controlar. A bebida forte é alvoroçadora. Meu Deus. A bebida forte é alvoroçadora. A bebida forte, ela leva as pessoas a se tornarem violentas. Não porque a violência esteja no álcool, mas simplesmente porque a violência já habitava o interior daquela pessoa, só que ela mantinha aquela violência, aquela tendência a querer criar brigas e confusões, essa pessoa mantinha sob controle, mas quando ela abusa do álcool, o álcool dá vazão a essas coisas. E ela briga, ela discute com todo mundo. E além disso, o álcool, o abuso do álcool, na verdade, ele torna impossível que aquela pessoa alcance a sabedoria de Deus. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Todo aquele que abusar do vinho e da bebida forte jamais será sábio. Jamais alcançará a sabedoria de Deus. Esse é o castigo de Deus sobre aqueles que se apropriam de forma idólatra das suas dádivas. É transformar aquilo que deveria de ser bênção em maldição. Também. Quando nós abusamos das dádivas da graça de Deus, em vez de graça, recebemos a justiça de Deus por causa da nossa idolatria. Deus transforma as dádivas da sua graça em juízo sobre os pecadores, porque aqueles que pecam contra Ele, pecam para a destruição da sua própria alma. Versículo 2. Como o rugido do leão é o terror do rei. E o que provoca a ira peca contra a sua alma. Imagina você na selva, perdido, e de repente ouve um rugido de um leão. Deve ser aterrorizador. Porque um leão corre mais rápido do que qualquer um de nós. E se às vezes os nossos gatos nos arranham, imagina a pata de um leão, imagina as unhas de um leão rasgando o teu corpo. Como o rugido do leão é o terror do rei. O que o provoca a ira peca contra a sua alma. Na semana passada nós vimos que, diferente de nós, Deus não é seletivo na indignação que Ele sente diante das injustiças que são cometidas. Nós somos seletivos, nós nos indignamos contra as injustiças que são cometidas contra nós e contra as pessoas que nós amamos. Mas nós não nos indignamos contra as injustiças que nós cometemos. Nós não nos indignamos contra as injustiças que as pessoas que nós amamos cometem. Mas Deus não é seletivo.
E embora, do ponto de vista teológico e bíblico, Deus jamais fique irado contra os seus filhos, porque aquele que é filho de Deus, não resta mais ira sobre ele, porque ele creu em Jesus. A ira de Deus permanece sobre aqueles que rejeitam a Jesus. Mas sobre aqueles que creem em Jesus, a ira de Deus não existe mais. Então, embora, do ponto de vista teológico e bíblico, Deus jamais fique irado com seus filhos, porque não resta mais ira sobre aqueles que creem em Jesus, ainda assim Deus disciplina, não com ira, Deus disciplina com amor os seus filhos, quando nós os desobedecemos e pecamos contra Ele. Isso significa que todas as vezes que nós abusarmos de uma ou mais dádivas da sua graça, em vez de alcançarmos o livramento que nós buscamos naquela dádiva, nós encontraremos a disciplina de Deus em forma de sofrimentos, em forma de provações, em forma de tribulações. Deus faz isso para que nós, os seus filhos, tenhamos a esperança de salvação e libertação apenas nele, e em nada mais, nem mesmo nas dádivas da sua graça. Mas quanto aos incrédulos, a dádiva que eles elevam à posição idolátrica de seu Senhor e Salvador, isso será para eles juízo de Deus e para a destruição das suas almas. Uma outra forma de tentar fugir dos problemas é a intromissão em assuntos e questões que não nos dizem respeito. Versículo 3. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Às vezes nós fazemos isso. Ao querer fugir dos nossos problemas, nós nos intrometemos em assuntos e em questões que não têm nada a ver com a gente. E nós fazemos isso porque nós calculamos que se nós conseguirmos aumentar os problemas, os sofrimentos dos outros, os nossos próprios sofrimentos e problemas vão diminuir. É assim que nós pensamos. Se eu conseguir aumentar o problema do outro, o meu problema não vai ser tão grande. Mas isso é falso. Não importa o quanto nós contribuímos para aumentar os problemas e os sofrimentos dos outros, os nossos problemas vão continuar. Os nossos sofrimentos e problemas continuarão os mesmos e estarão à nossa espera. Por isso que, para o Filho de Deus, é uma honra ele não se intrometer em questões que não lhe diz respeito, que não lhe dizem respeito. Se o assunto não é comigo, para que eu vou me meter? Se o problema não é contigo, para que tu vais te meter? Só para atrapalhar? Só para criar mais confusão? Só para aumentar o problema dos outros, para que você se sinta melhor no teu problema? Para o Filho de Deus é uma honra não se intrometer em questões que não tem nada a ver com ele. Versículo 4. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Eu confesso para vocês que eu não gosto do inverno. Não gosto do inverno, não gosto do frio. Quando eu era criança, eu poderia dizer que eu gostava do verão. Hoje em dia, eu não gosto do verão também. Eu prefiro aquela temperatura mais amena. Aquela temperatura em que eu posso ficar com uma bermuda e uma camiseta, eu não fico nem com calor e nem com frio. Mas se eu tivesse que escolher entre tu quer passar o inverno ou tu quer passar o verão? Bom, aí eu vou escolher o menor mal para mim, que seria o verão.
E uma das minhas dificuldades com o inverno é sair da cama de manhã. Eu não gosto de sair da cama passando frio. Principalmente depois que eu fiquei 8 horas debaixo da coberta quentinho. Graças a Deus, nenhum de nós precisa trabalhar na lavoura, né? Porque é no inverno é que são plantadas as coisas. O preguiçoso, ele não vai lavrar por causa do inverno. Ele pensa, poxa vida, hoje está muito frio, eu vou ficar aqui na minha cama deitado. Está muito frio para sair para trabalhar no campo. Ele é preguiçoso. Tudo bem, ele não vai passar frio. Mas aí quando chegar o verão, ele não vai ter o que colher, né? Porque ele não plantou nada, ele não lavrou a terra. O próprio descanso do trabalho que Deus ordenou na sua lei, ele pode ser abusado até se transformar em preguiça. Deus ordena que os homens trabalhem 6 dias e descansem 1. Deus ordena isso. E essa é mais uma das dádivas da graça de Deus, o descanso do trabalho. A gente poderia discutir qual foi quais os benefícios, os malefícios que a suposta conversão de Constantino causou para a igreja cristã, mas uma coisa é certa. A maioria dos países considera o domingo como sendo um dia de folga apenas porque Constantino, se de forma sincera ou não, nós não sabemos, mas só porque Constantino, o imperador romano, se converteu ao cristianismo. É por isso que na grande maioria dos países do mundo inteiro, domingo não se trabalha. Domingo é o dia de descanso, porque Deus ordenou na sua lei. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Agora, esse descanso do trabalho que Deus ordenou na sua lei, ele pode ser abusado, até se transformar em preguiça. Até a pessoa recusar-se a trabalhar. Ela pode gostar tanto do descanso, ela pode idolatrar tanto o descanso, a ponto de ela se tornar preguiçosa. O preguiçoso acha muito difícil trabalhar no inverno, e por isso mesmo ele não terá o que colher no verão. E o versículo continua dizendo que ele vai ter que mendigar. Na cega, na colheita, como ele não tem nada para colher, ele vai ter que mendigar, ele vai ter que pedir ajuda para as pessoas. E está escrito aqui que ele não vai receber nada. Mas também, as pessoas aqui são más, né? Porque, por que não vão ajudar ele? Coitado. Certamente os filhos de Deus devem ajudar o preguiçoso. Na verdade não. Na verdade não. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo ordenou que aquele irmão que não quer trabalhar deve passar fome. Paulo disse, aquele que não quer trabalhar, que não coma também. Porque é muito fácil, né? Eu ficar deitado, descansando o dia inteiro, e depois chegar lá na casa do Vitor e da Pâmela, pedir um prato de comida. Né? É fácil. Não sou eu que estou me matando para trabalhar, para conseguir comprar comida? Isso estava acontecendo lá na igreja dos Tessalonicenses. Tinha muita gente que, usando a volta de Jesus como desculpa, Jesus está voltando logo, então, para que eu vou trabalhar?
Jesus está voltando logo. Não vale a pena trabalhar, não vale a pena estudar, não vale a pena me preparar para a vida. Só que daí o que essas pessoas faziam? Em vez de esperar a volta de Jesus em jejum, então, elas iam para a casa dos outros irmãos que estavam trabalhando para querer comer. E Paulo diz, não é assim que deve fazer. Se tu não quer trabalhar, que não coma também. Se está tão afim assim, tu está tão esperançoso que Jesus vai voltar logo, e tu não quer nem mesmo mais trabalhar, então não coma. Acho que foi ontem, não sei, que eu vi um vídeo de um irmão nosso americano que ele falou que amar ao próximo envolve deixar o preguiçoso passar fome. E é exatamente isso. Como você ama o próximo que é preguiçoso? Deixando ele passar fome. Porque se você alimenta o preguiçoso, você estará justificando a preguiça dele. Ele vai pensar, é mesmo, olha só, vale a pena eu não trabalhar. Porque eu não trabalho e todo mundo me dá comida, todo mundo me ajuda. Você ama o próximo deixando ele passar fome. Porque ao deixar ele passar fome, você vai ensinar para ele que ele tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade de trabalhar por si mesmo e para a sua família. Tá, mas e quanto à família do preguiçoso? Se ele tem mulher, se ele tem filhos que dependem dele. Bom, a mulher e os filhos nós podemos e devemos ajudar. Mas não ele. A gente vai convidar a mulher e os filhos para almoçar aqui em casa, mas ele não vai entrar aqui dentro para comer. Isso é amar ao próximo, que é preguiçoso. Para que ele aprenda. E foi interessante esse vídeo que eu vi, porque ele estava falando no contexto dos Estados Unidos, em que, em função da pandemia, o governo americano estava pagando as pessoas para que elas não fossem trabalhar, para que elas fizessem o distanciamento social. E ele estava comentando exatamente acerca da inflação. Porque se você paga as pessoas para que elas não trabalhem, elas não estão produzindo. E se elas não estão produzindo, isso quer dizer que existem menos produtos no mercado para serem comprados. Só que as pessoas têm dinheiro. Elas vão lá e compram os poucos produtos que existem. Isso vai causar inflação, porque vai faltar produtos no mercado, porque as pessoas estão recebendo para não produzir, e quem está sendo penalizado são de fato os pobres que estão trabalhando, porque os pobres estão trabalhando, estão recebendo o seu pequeno salário, só que agora, por causa da inflação, aquele produto está muito mais caro, e a pessoa não consegue mais comprar aquilo que antes ela poderia comprar. Então, na verdade, quando nós ajudamos, quando nós alimentamos o preguiçoso, na verdade, nós estamos destruindo a economia de uma nação. E nós sabemos muito bem o que é inflação, né? Nós vamos no mercado e tu vai comprar carne bovina, tá meio salgado o preço. Né? Se a gente for comprar para fazer churrasco, nem precisa colocar sal, porque o preço já está salgado. O sal já está embutido no preço ali, de tão caro que está. Sim, que fala do preguiçoso. Preguiçoso. O pobre é outra coisa. Aqui fala do preguiçoso. O preguiçoso pode ser pobre ou pode ser rico. Tanto faz. Aqui está falando acerca do preguiçoso. Versículos 5 e 6. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? Dentro de cada um de nós existe
existe um universo que nem nós mesmos conhecemos, apenas Deus. Este universo é chamado aqui de as águas profundas. Como águas profundas é o conselho no coração do homem. Nem nós temos consciência da profundidade do nosso coração. Nós temos consciência de algumas coisas acerca de nós. Mas, na verdade, a maioria das coisas acerca de nós nem temos consciência. Neste universo desconhecido que existe dentro de cada um de nós, que não é conhecido por nós, mas que é conhecido por Deus, neste universo desconhecido por nós, habitam razões, habitam motivações várias e muitas delas pecaminosas. E muitas vezes, quando chegamos a ter consciência dessas razões e motivações pecaminosas, nós tentamos maquiá-las de bondade e justiça. Nós fazemos isso porque queremos que outros pensem que somos pessoas absolutamente boas. Nós proclamamos a Deus e ao mundo a nossa bondade, como diz o versículo 6. Mas onde está a nossa fidelidade? Nós devemos usar a sabedoria de Deus para julgar as nossas próprias razões, para julgar as nossas próprias motivações. O homem sábio, o homem entendido, o homem de inteligência, ele tem a capacidade de trazer para fora de si aquilo que ele nem mesmo conhece acerca de si. Ele é capaz de usar a sabedoria da palavra de Deus para julgar as suas motivações, para julgar as suas razões. E então se arrepender delas. Quando as nossas motivações e razões forem a justiça de Deus, então nós não precisaremos mais fazer propaganda da nossa bondade. Nós não precisaremos mais proclamarmos a Deus e ao mundo o quão bom nós somos. Usando o exemplo de Jesus, ou o exemplo que Jesus dá lá em Mateus capítulo 6, quando as nossas motivações e razões forem de acordo com a justiça de Deus, nós poderemos ajudar o necessitado e não vamos fazer propaganda de nós mesmos, de que nós ajudamos o necessitado. Na verdade, nós mesmos vamos evitar ficar pensando, nossa, eu fui muito bom, olha, eu ajudei o necessitado, dei um prato de comida para ele, eu dei dinheiro para ele, eu dei uma muda de roupa para ele, eu dei uma cobertor para ele nesse frio. Não, a mão esquerda nem toma conhecimento daquilo que a direita fez. Quando as nossas motivações e razões forem segundo a justiça de Deus, nós vamos ter uma vida profunda de oração. Não vamos ficar espalhando para ninguém que a gente passou 2, 3, 4, 5 horas orando e intercedendo dentro do nosso quarto. Nós vamos jejuar e não vamos sair espalhando por aí que nós jejuamos. Quando as nossas motivações e razões forem segundo a justiça de Deus, nós não precisaremos mais proclamar a nossa bondade a ninguém. Porque todos verão a nossa fidelidade a Deus. Todas as pessoas verão como nós mudamos. E não apenas nós seremos abençoados, mas também os nossos filhos, porque eles aprenderão com o nosso exemplo a serem fiéis a Deus. Versículo 7. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Essa bem-aventurança aqui não é uma bem-aventurança automática.
Essa bem-aventurança não é uma coisa que acontece de forma automática. O justo anda na sua sinceridade e os filhos deles serão abençoados. Não, os filhos deles serão abençoados a partir do momento em que eles aprendem com o exemplo dos seus pais. Então, quando as nossas motivações e razões forem segundo a justiça de Deus, não apenas nós seremos abençoados, mas os nossos filhos, porque eles aprenderão com o nosso exemplo a serem fiéis a Deus. A nossa mente ela deve estar tão saturada com a sabedoria e a justiça de Deus, a ponto de sermos capazes de detectar o mal com um rápido exame, com um rápido exame da situação. Versículo 8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa a todo mal. Aqui, obviamente, está se referindo, Salomão está escrevendo ao seu filho, que vai assentar-se no trono de Israel, mas em última instância ele está se referindo a Jesus, ao rei messiânico. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa a todo mal. Nós devemos ser semelhantes a Jesus. Jesus, quando ele observa uma situação, num rápido exame, Jesus consegue detectar e dissipar todo o mal. E Jesus faz isso porque Jesus é a própria sabedoria de Deus encarnada. A nossa mente deve estar tão saturada com a sabedoria e a justiça de Deus a ponto de sermos capazes de detectar o mal com apenas um rápido exame da situação. Nós olhamos para a situação, nós entendemos a situação e a gente consegue discernir o que naquela situação está correto e o que está errado. E mais do que isso, nós conseguimos detectar o que deve ser feito para consertar aquilo que está errado. Porque também de nada adianta saber detectar aquilo que está errado, mas não saber consertar. Né? De nada adianta eu levar o carro lá para o Vitor e o Vitor, não, eu já sei que está errado no teu carro, é isso aqui. Daí eu pergunto para o Vitor, tá, e quanto é que vai sair para arrumar? Não, eu só detecto o que está errado. Para arrumar, tu vai ter que levar em outro lugar. Quer dizer, não faz muito sentido. Né? Que tipo de negócio é esse em que o cara só detecta aquilo que está errado, mas não sabe consertar? Nós devemos ser capazes de detectar aquilo que está errado e consertar aquilo que está errado. E por que isso? Por causa do versículo 9. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Nós devemos ser capazes de detectar o mal com apenas um rápido exame da situação, porque nós devemos reconhecer as nossas fraquezas. Nós devemos reconhecer que enquanto estivermos neste mundo, nós não somos imunes ao pecado. Nunca devemos olhar para um pecado e falar, eu jamais cometeria um pecado como esse. Se você pensa ser imune a algum pecado, certamente você se conhece muito pouco. E certamente você pensa muito de si mesmo. Você conhece a si mesmo muito pouco e por isso mesmo você pensa muito acerca de si mesmo. Porque quanto mais você se conhecer, menos você vai pensar de si mesmo. Quanto mais você se conhecer, mais você vai conhecer as próprias fraquezas. Mais você vai conhecer o quão fraco você é, o quão débil você é diante da tentação, diante do pecado. Quanto mais você se conhecer, mais você vai saber quão terríveis, quão corruptas são as tuas intenções muitas vezes. Você vai reconhecer que muitas vezes você faz aquilo que é certo com intenções erradas. Quanto mais perto de Deus você estiver, quanto mais santificado você for, mais você terá consciência
das próprias fraquezas. Mas você terá consciência de que, se dependesse de você, você já estaria prostrado diante do pecado há muito tempo. Quanto mais nós tivermos consciência de quem nós somos, menos nós vamos pensar de nós mesmos. Mais nós vamos considerar que nós somos fracos e dependentes de Deus. Não confie na tua força porque você não é forte. Às vezes até pode parecer que nós somos fortes. Mas a verdade é apenas a graça de Deus nos protegendo. Porque se em algum momento Deus resolvesse tirar um pouquinho da sua graça, a gente veria que não é tão forte assim. A gente veria que é capaz de cometer os mesmos erros, os mesmos pecados, e talvez até piores do que outras pessoas. Confie na graça de Deus, e a graça de Deus ordena que você se prepare para enfrentar o pecado, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você deve se preparar para enfrentar o pecado, você deve se preparar para enfrentar a tentação, e você vai se preparar vigiando sobre si mesmo através da oração. Vigiando sobre si mesmo através da leitura da palavra de Deus, através da aplicação da palavra de Deus a cada situação e circunstância da tua vida. Somente assim você será capaz de vencer as tentações e o pecado. E então seja justo, seja correto em todas as suas palavras, em todas as suas ações, jamais enganando, jamais prejudicando aos outros para obter algum tipo de lucro ou vantagem, como nos diz o versículo 10. 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Nós já vimos isso aqui várias vezes no livro de Provérbios. Pesos aqui está falando acerca de balança. Ter uma balança viciada, ter um peso viciado, algo que engana as pessoas, algo que frauda as pessoas. Também medida. Tu quer comprar 1 litro de leite, mas a verdade, dentro do litro de leite não vem 1 litro de leite, vem 900 ml de leite. Ou até tem 1 litro de leite, mas aquele leite foi diluído com água ou qualquer outro produto. Seja justo, seja correto em todas as suas ações e palavras. Se prepare para enfrentar o pecado, vigiando sobre si mesmo com oração e através da leitura da palavra, e então seja justo. Jamais engane, jamais prejudique as outras pessoas para obter algum tipo de lucro ou algum tipo de vantagem. Você demonstrará se é um filho de Deus, não por aquilo que você diz acerca de si mesmo, mas por meio das suas ações puras e retas. Versículo 11. Até a criança vai se dar a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Não é aquilo que a criança diz acerca de si mesma. É aquilo que ela faz. Não é aquilo que nós dizemos acerca de nós mesmos. É aquilo que nós fazemos que vai demonstrar se somos filhos de Deus ou não. Mas que direito Deus tem de exigir de nós obediência? Versículo 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Deus tem o direito de determinar aquilo que as pessoas devem fazer, porque Ele é aquele que criou a todas as coisas. Ele é aquele que deu vida a todas as pessoas que vivem. Sobre os seus filhos, além dele ser o Deus Criador, ele também é o Deus Salvador. Então ele tem uma dupla prerrogativa de ordenar aquilo que deva ser feito.
E é por isso que Deus determinou que o preguiçoso vai empobrecer. Versículo 13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fará trazer de pão. Não fique deitado na cama pensando, é muito difícil levantar nesse frio. Abre os teus olhos, levanta da cama e trabalha. E então tu vai te fartar de pão. Eu confesso para vocês que eu sempre tive problema com um versículo como esse aqui. Exatamente por causa da teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, ela fala que o Filho de Deus vai prosperar, o Filho de Deus vai ser rico, o Filho de Deus vai ser milionário, o Filho de Deus vai ter mansões e vai ter carros importados, e de repente até vai ter um jatinho particular. E Deus chegava em versículos como esse, eu tinha um certo preconceito. A teologia da prosperidade, ela está errada. Mas isso não quer dizer que Deus não abençoe os seus filhos. E a bênção de Deus está exatamente no trabalho honesto, como nós vimos na semana passada, ou retrasada, agora não me lembro. Acho que deve ter sido semana passada. Deus promete bênçãos sobre os seus filhos, só que essas bênçãos, elas estão, bênçãos materiais, não apenas bênçãos espirituais. Deus promete bênçãos materiais aos seus filhos, só que essas bênçãos materiais, elas sempre estão atreladas ao trabalho honesto. A bênção material não está atrelada a dar 2 vezes o dízimo, 3 vezes o dízimo, a fazer uma oferta especial ou qualquer outra coisa. Sim, nós devemos dar o dízimo, nós devemos dar ofertas, porque isso a palavra de Deus nos ordena. Mas a bênção material não está atrelada a quanto mais nós damos para Deus, mais Ele vai nos abençoar. As bênçãos materiais de Deus sobre o seu povo estão... Oi? É como que comprando a bênção de Deus, como que vendo Deus como uma espécie de investimento. Se eu invisto 10%, eu recebo isso. Bom, eu quero dobrar os meus ganhos, então vou investir 20%. Eu quero triplicar os meus ganhos, então vou investir 30%, vou dar 30% do dízimo. Em vez de dar um dízimo de 10%, vou dar de 30%. Ou eu quero multiplicar por 5 os meus ganhos, em vez de dar apenas um dízimo de 10%, eu vou dar 50%. Não é assim que funciona. Deus não opera uma banca de investimentos. Toda vez que a palavra de Deus fala de bênção material, essa bênção material está atrelada ao trabalho fiel e honesto do povo de Deus. E é óbvio, se o cara é preguiçoso, ele vai empobrecer. Agora, se ele se esforçar, provavelmente ele não vai ser milionário. Talvez até possa acontecer que algum de nós, nos esforçando, nos tornemos milionários. Mas nós vamos prosperar naquilo que Deus nos dá. E olha só, versículo 14. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará do negócio feito. A sabedoria e a justiça de Deus não aprova a fraude e o engano nos negócios. Deus abençoa os seus filhos que trabalham, mas não que trabalham a partir da fraude, não que trabalham a partir do engano. Sim. Acho que é. É.
Sim. Sim, né? Fraude, engano, mentira. A sabedoria e a justiça de Deus não aprova a fraude e o engano nos negócios. Por isso mesmo, nós, os filhos de Deus, não devemos nos engajar em nenhum tipo de fraude para obter vantagem ou lucro. Por quê? Versículo 15. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Muito mais valiosa do que vantagens e tesouros terrenos são os tesouros da sabedoria de Deus. E essa sabedoria de Deus, ela deve estar presente nas nossas ações e nas nossas palavras. Versículo 16. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. A sabedoria de Deus nos ensina a administrar os nossos bens. E nessa exposição de provérbios nós fizemos uma pregação que trata exatamente acerca de nos tornarmos fiadores de alguém. E a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos fazer isso. Ao nos tornarmos fiadores de uma pessoa, nós estamos arriscando o nosso futuro e o futuro da nossa família. Ajudar a pessoa necessitada é uma coisa. Agora, arriscar o futuro, o seu próprio futuro, o futuro da sua família, o futuro dos seus filhos, é outra coisa bem diferente. Deus ordena que nós ajudemos as pessoas. Deus não nos ordena que nós arrisquemos o nosso futuro por outras pessoas. A sabedoria de Deus, então, nos ensina a administrar os nossos bens de modo a não destruir o futuro dos nossos filhos, seja por negócios mal feitos ou pela satisfação pecaminosa das nossas necessidades, porque a segunda metade do versículo aqui, obviamente, está se referindo à prostituição. No mundo antigo, quando o homem ia procurar uma prostituta, muitas vezes ele não tinha dinheiro consigo. Então ele deixava alguma posse como penhor. Ele tinha um anel valioso, ele deixava aquele anel. Ele tinha uma capa valiosa, ele deixava aquela capa valiosa como penhor. De que depois do programa feito, ele iria ir para casa, iria pegar o dinheiro, iria recuperar aquele anel, aquela capa e assim por diante. E se ele não pagasse, pelo menos a prostituta tinha recebido o seu pagamento na forma do anel ou na forma de uma capa. Ela poderia vender aquele anel, ela poderia vender aquela capa. A sabedoria de Deus nos ensina a administrar os nossos bens de modo a que nós não destruamos o nosso futuro, seja por negócios mal feitos, ou seja pela satisfação pecaminosa das nossas necessidades, que é a prostituição. Suave, versículo 17, suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Os filhos de Deus também não podem fazer pouco caso da mentira. Porque a mentira, ela nos apresenta um livramento fácil e rápido dos nossos problemas. Quantas dificuldades a gente não pode evitar contando uma mentira? Basta a gente mentir. E a gente evita um monte de problema, a gente evita um monte de dificuldade. Então nós não devemos fazer pouco caso da mentira, porque a mentira vai se apresentar a nós como um livramento fácil e rápido dos problemas e dificuldades. E vai chegar um momento em que será muito atraente a nós
esse livramento rápido e fácil. Vai chegar um momento em que para nós vai ser muito vantajoso contar uma mentira. Na verdade, não apenas vantajoso. A mentira, ela pode parecer tão agradável quanto o melhor pão que nós já tenhamos comido. Não esses cacetinhos que a gente compra por aí. Um pão delicioso, gostoso mesmo. Mas a mentira, que a princípio nos parecia ser um pão delicioso, ela vai se transformar em cascalho nas nossas bocas. Quantos aqui já não mastigaram algum objeto estranho? Estava comendo tranquilamente, daqui a pouco, vai ver, tinha alguma pedrinha, alguma coisa ali que não devia estar na comida. É desagradável. Chega a dar uma espécie de nojo, repulsa, saber que a gente estava com uma coisa assim na nossa boca e ter colocado os dentes em cima daquela coisa, ter sentido a pressão daquela coisa nos nossos dentes. Agora imagina cascalho. Encher a boca com cascalho e tá mastigando aquele cascalho até ele estar bem moído a ponto de poder ser engolido. A mentira, ela pode parecer um pão delicioso, mas na verdade ela é um cascalho nas nossas bocas. Por isso mesmo nós devemos estar dispostos a falar sempre a verdade, mesmo que essa verdade venha a nos prejudicar. Em vez de confiarmos na mentira e na fraude para realizarmos os nossos planos, nós devemos confiar na sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus que se encontra na Escritura e na boca dos filhos de Deus que o temem e obedecem. Versículo 18. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Em vez de confiarmos na mentira e na fraude para cumprirmos os nossos planos, os nossos desejos, nós devemos confiar na sabedoria de Deus. Nós devemos confiar na justiça de Deus. Nós devemos confiar no conselho de Deus que se encontra na Escritura e se encontra na boca dos filhos de Deus que o temem e o obedecem. Os filhos de Deus que o temem e obedecem não abrem as suas bocas à toa. Versículo 19. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. Os filhos de Deus que temem a Deus e obedecem a Deus, eles não abrem as suas bocas à toa. Eles não abrem as suas bocas para falarem mal de outras pessoas, para logo depois lisonjear essas pessoas de forma hipócrita. Porque é assim que as pessoas são. As pessoas falam mal umas às outras, e depois, quando estão na presença daquelas pessoas de quem falaram mal, elas elogiam as pessoas e nossa, como eu te amo, como você é uma pessoa muito querida, muito agradável, mas longe da pessoa fica falando mal. Nem saiu direito da casa, já está falando mal. Os filhos de Deus que o temem e obedecem, eles abrem as suas bocas, não para falar mal de outras pessoas e depois elogiar essas pessoas de forma hipócrita. Os filhos de Deus que o temem e obedecem, abrem as suas bocas apenas para falar aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é segundo a sabedoria e a justiça de Deus. Versículo 20. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Os filhos de Deus que o temem e obedecem, eles conhecem bem a sua responsabilidade de honrar os seus pais. E por isso mesmo, Deus os abençoará grandemente. Mas aqueles que amaldiçoam os seus pais e as suas mães, esses, a sua vida vai se apagar em densas trevas.
Lâmpada aqui a gente pode entender como sendo sinônimo de vida. A sua vida vai se apagar em densas trevas. Versículo 21. A herança ou a propriedade que no princípio é adquirida às pressas por causa da ganância, no fim não será abençoada. Os filhos de Deus que o obedecem e o temem não dão vazão à ganância. Porque na ânsia de ganhar mais e lucrar mais, a pessoa faz negócios impensados. Ela aplica o seu dinheiro de forma errada, exatamente porque a ganância levou ela a tomar uma decisão apressada. Nossa, esse é um negócio aqui muito bom, mas tu tem apenas 1, 2 horas para tomar a decisão. Depois disso, a oportunidade já não há mais oportunidade para ti. Tu só tem 2 horas para tomar essa decisão. Qualquer coisa que se apresenta assim, a gente deve dizer, não, então deixa para a próxima, então. Porque qualquer decisão que nós tomamos de forma apressada nunca vai ser a melhor decisão. E principalmente se nós estamos sendo guiados pela ganância. Então, os filhos de Deus que o obedecem, temem, não dão vazão à ganância. E por isso mesmo eles sempre ponderam com cuidado e com bastante vagar antes de fazer qualquer negócio. Versículo 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Os filhos de Deus que o temem e o obedecem, também não se vingam do mal recebido, mas esperam pela vingança do Senhor, esperam pelo livramento do Senhor. Versículo 23. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor e balança enganosa não é boa. Nós já vimos isso no versículo 10, está repetindo aqui de novo no versículo 23. Os filhos de Deus que o temem e o obedecem não enganam e não trapaceiam, mas sempre fazem aquilo que é justo e correto. Versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Seja nos negócios, seja no mal recebido, como nós vimos antes, que pode nos levar a querer nos vingar a nós mesmos, seja nos negócios, seja no mal recebido, seja em qualquer outra área das nossas vidas, Deus é aquele que guia os nossos passos. Deus é soberano sobre todas as coisas. E muitas vezes nós não entendemos a soberania de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos a providência de Deus sobre nós, porque nos parece ser uma providência dura, cheia de dificuldades, cheia de tristezas. Mas Deus faz isso para que a nossa fé e a nossa esperança não estejam nas nossas circunstâncias e nem naquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Deus faz isso para que a nossa fé e esperança estejam colocados unicamente nele e em ninguém mais. E então nós temos a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem último e final dos filhos de Deus. Então, confie em Deus na sua graça e no seu amor. Versículo 25. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo. Laço também é só refletir depois de feitos os votos. Confie em Deus, na sua graça e no seu amor, e não se apresse a fazer votos. Não se apresse a fazer, como as pessoas chamam, propósitos com Deus. Promessas. Em troca de uma bênção de Deus.
Não se apresse a fazer isso. Porque uma vez que você tenha votado, uma vez que você tenha feito o propósito, uma vez que você tenha feito a promessa, você estará obrigado a cumprir. A questão dos votos é muito interessante. Nós encontramos na palavra de Deus muitos votos que foram feitos pelos santos. Mas a grande maioria desses votos estão aonde? No Antigo Testamento. E a grande maioria dos votos do Antigo Testamento se encontram em que ponto no Antigo Testamento? Nas narrativas iniciais do Antigo Testamento, o início do Antigo Testamento. Por que isso? Porque os primeiros personagens bíblicos, eles não tinham um grande conhecimento de Deus. Pegando Jó como exemplo, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Como foi afirmado no domingo, aquilo que Jó conhecia de Deus era equivalente de Gênesis 1 até o capítulo 11. Não que ele tivesse em mãos Gênesis 1:11, ele não tinha isso em mãos. Ele tinha apenas a tradição oral, através da qual Moisés escreveu Gênesis 1 até o capítulo 11. Quer dizer, o que de Deus está revelado em Gênesis 1 até 11? Pouquíssimas coisas. Os primeiros personagens bíblicos, eles não tinham um grande conhecimento de Deus. Eles conheciam... O que eles conheciam de Deus era apenas aquele pouco que Deus se havia se dado a conhecer ainda. Mas nós temos acesso a toda a revelação da palavra de Deus. Agora eu lembrei, aparece um voto também lá em Atos dos Apóstolos, mas o voto que aparece lá não é esse voto de que as pessoas tanto falam. Nós temos acesso a toda a revelação da palavra de Deus. Por acaso Jesus e os apóstolos, eles ensinaram que para obter a bênção de Deus, nós devemos nos obrigar a algum voto diante de Deus? Por acaso Jesus afirmou isso? Por acaso os apóstolos ensinaram isso nas suas epístolas? Não, eles não ensinaram isso. Jesus e os apóstolos jamais ensinaram isso. Jesus e os apóstolos nos ensinaram que nós devemos orar a Deus com fé. Que nós devemos apresentar a Deus as nossas necessidades. Que nós não devemos ter nenhum tipo de cuidado ou preocupação, mas que todas as nossas preocupações, todas as coisas que nos perturbam, devem ser apresentadas a Deus em oração. Deus prefere muito mais responder à oração dos seus filhos do que cumprir o voto que alguém lhe fez. Por quê? Porque o voto é característica de alguém que não conhece a Deus com profundidade. Voto é característica de alguém que conhece pouquinhas coisas acerca de Deus. Voto é a característica de alguém que não conhece o amor que Deus tem pelos seus filhos. A oração que os filhos de Deus fazem a Deus implica comunhão, implica intimidade entre Deus e seus filhos, ao passo que um voto não passa de uma transação financeira, não passa de uma troca de favores. O Senhor faz isso por mim, eu faço isso para o Senhor. Ponto final. Um voto não passa de a gente chegar com dinheiro numa loja e comprar algum produto. A gente dá o dinheiro e recebe o produto em troca. Ou o serviço em troca.
Mas por que então em certos círculos evangélicos existe uma insistência que é quase idólatra em fazer votos, em fazer propósitos com Deus? Catolicismo. Eu acho que isso é muito comum no evangelicalismo brasileiro exatamente por causa disso. Porque não se vê essa ênfase, por exemplo, no evangelicalismo norte-americano, por exemplo. Sim, aqui é Padre Hells, né? Fazer promessa para o Padre Hells. Sei lá o que as pessoas fazem no Padre Hells, se elas vão a pé até o Padre Hells, sei lá, mas elas fazem promessa para o Padre Hells. O sacrifício. Exatamente isso. Mas além dessa influência católica, por que em certos círculos evangélicos existe essa insistência quase que idólatra em fazer votos e propósitos com Deus? Por incredulidade, penso eu. E por ter uma visão errada de quem Deus é. Porque quando eu faço um voto, quando eu faço uma promessa, eu não preciso nem depender e nem confiar da graça de Deus. Eu estou fazendo uma transação. Eu estou dizendo, o Senhor faz isso por mim, e eu faço isso pelo Senhor. Quando eu faço um voto, a única confiança que eu tenho que ter é na minha capacidade de cumprir aquilo que eu prometi. Isso é incredulidade. Eu prefiro confiar naquilo que eu posso fazer e não confiar em Deus. Não confiar na graça de Deus, não confiar no amor de Deus. Se eu tenho a capacidade de cumprir aquilo que eu prometi, eu vou receber aquilo que eu quero. É uma transação financeira. Eu tenho dinheiro, eu vou até a loja, eu escolho aquilo que eu quero comprar, eu pago e eu levo o produto que eu escolhi para casa. Simples assim. E aqui também está, então, a visão errada que a pessoa tem de Deus. Ela vê o relacionamento dela com Deus como um relacionamento de clientelismo. Eu sou cliente de Deus. E enquanto eu estiver fazendo a minha parte, Deus tem a obrigação de fazer a parte dele. Se a gente parar para pensar, isso não é muito diferente de macumbaria. Não é porque se eu vou num terreno de macumbaria, eu quero que seja feito um trabalho a favor de mim. Encontrar o amor em 3 dias, tá bom, então vamos lá. Vamos oferecer umas galinhas na encruzilhada, né? Um pouco de vinho, um pouco de pipoca também. E o demônio está obrigado, pelo menos de acordo com a doutrina, se é que a gente pode chamar assim, de acordo com a doutrina da macumbaria, o demônio, os espíritos, eles estão obrigados a trazer o amor em até 3 dias. Se a gente parar para pensar, a ideia de fazer voto com Deus não é muito diferente disso. Eu estou obrigando Deus a fazer alguma coisa. Isso é incredulidade. Porque a pessoa prefere crer naquilo que ela faz do que na graça e no amor de Deus. Isso também está contido aqui uma visão errada de Deus, porque Deus é rebaixado a um serviçal que está obrigado a fazer tudo aquilo que lhe é ordenado, desde que o voto seja cumprido. Não há nada de errado em personagens bíblicos que conhecem pouco a Deus fazerem votos. Mas nós não somos como Jó, que conhecemos apenas Gênesis 1 até o 11. Nós não somos como Jacó, que conhecia Gênesis 1 até o 11 e o pouquinho que Deus havia revelado a Abraão e a Isaque, o seu avô e o seu pai.
Nós temos toda a revelação bíblica. Nós sabemos que Deus ama os seus filhos e que Deus ama responder às orações dos seus filhos que clamam a Ele pela resolução das suas necessidades. O Filho de Deus que o teme e obedece, ele confia e espera na misericórdia, no amor e na graça do seu Pai Celestial. E por isso mesmo o Filho de Deus ora ao seu Pai. O Filho de Deus não precisa fazer uma transação financeira com Deus. O Filho de Deus simplesmente ora a seu Pai. Os filhos, aqueles que têm filhos, eles não esperam dos seus filhos uma transação financeira, né? Jesus fala, quem é de vós que tem filhos, que o filho de vocês vai chegar até vocês e vai dizer assim, pai, mãe, eu estou com fome. Quem é de vocês, pai e mãe, que vai dizer, não, a comida não é de graça. tem que pagar aqui, tem que fazer a transação financeira aqui para mim te dar comida. Não é assim que funciona. Não, nenhum pai, nenhuma mãe faz isso. Sim, tu sempre diz isso. Tu sempre diz isso para mim. Então, o pai e a mãe preferem passar fome do que verem os seus filhos passando fome. Né? O pai e a mãe preferem passar frio do que verem os seus filhos passando frio. Alguém mandou uma mensagem ali, sei lá. Não é Deus, porque Deus está falando aqui conosco através da palavra. Por isso mesmo, então, o Filho de Deus ora ao seu Pai em todo o tempo, com insistência, sem desistir. Apesar do aparente silêncio de Deus. Porque muitas vezes nós oramos e Deus responde logo. Outras vezes nós oramos e Deus não responde logo. Outras vezes nós oramos e parece que Deus não está nem ouvindo a oração que está sendo feita. Isso pode ser um tanto quanto desconcertante para nós, um tanto quanto desencorajador para nos tirar a coragem, nos tirar a esperança de orar. Mas, na verdade, Jesus disse que isso não deveria de ser surpresa para nós. Jesus disse que a primeira coisa que nós devemos estar preparados quando nós vamos orar a Deus é em sermos insistentes com Deus, é sermos perseverantes com Deus. Essa é a primeira coisa. Ser insistente, ser perseverante, mesmo quando parece que não existe resposta, mesmo quando parece que Deus não está ouvindo, mesmo quando parece que Deus simplesmente não está se importando em nos falar nada. Ainda assim, nós devemos continuar orando em tempo oportuno e com insistência, sem desistir, aguardando na sua bondade e no seu amor. Porque quando Deus responder a oração insistente dos seus filhos, versículo 26, o rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. Quando Deus responder a oração insistente dos seus filhos, Deus fará o bem que eles desejam e Deus trará juízo sobre os ímpios. Por isso mesmo, os filhos de Deus farão bem se permitirem que a palavra de Deus permeie o seu espírito e examine o seu interior para que eles sejam justos e sábios em tudo aquilo que fazem. Versículo 17, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. A nossa consciência, ela deve estar permeada com a palavra de Deus. Para que então a nossa consciência nos defenda quando nós obedecemos a palavra de Deus e nos acuse quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Nós devemos permear o nosso espírito e a nossa consciência com a palavra de Deus. E não existe outra forma de saturar o nosso espírito, a nossa consciência com a palavra de Deus, senão através da leitura
e do estudo da palavra de Deus. Porque de outra forma eu vou saturar a minha mente. Eu vou saturar a minha mente com aquilo que eu alimento a minha mente. Se eu alimento a minha mente com outras coisas e não com a palavra de Deus, a minha consciência vai estar presa a essas outras coisas e não a palavra de Deus. E nós devemos fazer isso porque com bondade, verdade e justiça, o Rei do reino de Deus, Jesus, julgará a todos. Versículo 28. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Diante desse juízo eterno e final porque desse juízo não existe mais apelação, não existe mais, como nós diríamos, a nossa linguagem jurídica, não existem mais recursos. Né? Na justiça brasileira nós estamos acostumados aos recursos. A pessoa foi condenada em primeiro grau, mas resta recursos, ela pode recorrer à segunda instância. Agora, o juízo de Jesus é um juízo final, porque a partir desse juízo não existe recurso. Não existe instância superior à qual recorrer para tentar anular aquele juízo. É por isso que ele é final, ele é terminatório. Diante desse juízo eterno e final, que os filhos de Deus sejam fortes e sejam sábios em todo o seu proceder. Versículo 29. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Aqui, obviamente, está falando acerca do ponto de vista físico. A glória do jovem é a sua força física. Aquilo que ele consegue fazer. E a glória do idoso, a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Cabelos brancos que simbolizam sabedoria. A pessoa que viveu a vida, ela aprendeu da vida, ela apanhou da vida e ela sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Agora, trazendo isso aqui, espiritualizando isso aqui um pouquinho, diante do juízo eterno e final de Jesus, que os filhos de Deus sejam fortes e sejam sábios. Que a glória dos filhos de Deus se mostre na sua força espiritual. E que a beleza dos filhos de Deus se mostre na sua sabedoria espiritual. E que nessa força e sabedoria, que até mesmo naquelas coisas que nos ferem e nos machucam, que até mesmo nessas coisas nós vejamos como uma oportunidade que Deus está nos dando para que sejamos purificados ainda mais do mal. Os vergões, versículo 30, os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Quem de nós poderia dizer que já está purificado de todo mal e limpo de todo pecado? Obviamente que Jesus, com o seu sangue, nos limpou e nos purificou do mal e do pecado. Mas não é disso que o versículo 9 fala. O versículo 9 fala acerca de que nenhum de nós venceu de forma terminante e final o mal, o pecado. Talvez nós alcancemos a imunidade com relação à Covid-19, mas enquanto estivermos nesse mundo, nós não estaremos imunes contra o pecado. Enquanto estivermos nesse mundo, jamais estaremos imunes contra o pecado. Isso significa que jamais devemos desprezar a maldade que existe em nós. Maldade, muitas vezes, que está oculta aos nossos próprios olhos, à nossa própria consciência, como nós vimos antes. Existe um universo desconhecido dentro de nós que nós não conhecemos, apenas Deus conhece.
Nós jamais devemos desprezar a nossa capacidade para o mal. E nós jamais devemos desprezar a força e a sedução das tentações. Porque quando assumimos como certo que jamais cometeríamos algum pecado, nós estamos confiando em nós mesmos e não em Deus, e nós estamos nos preparando para cometer aquele pecado. Não confie na tua força. Porque aquele que é forte espiritual, a glória do jovem é a sua força. Aquele que é forte espiritual, ele não é forte espiritual porque ele confia na sua força. Ele não tem força espiritual porque ele confia em si mesmo. A sua força espiritual está em não confiar em si mesmo. A sua força espiritual está em confiar em Deus, está em confiar na graça de Deus. Não confie na tua força porque você não é forte. Confie na graça de Deus. E a graça de Deus ordena que você vigie sobre si mesmo, porque o Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Vigie sobre si mesmo com oração insistente, com oração constante. Vigie sobre si mesmo por meio da leitura da palavra de Deus, por meio da aplicação da palavra de Deus a cada situação e circunstância da tua vida. E somente assim você será capaz de vencer as tentações e o pecado. Então, não troque a fé em Jesus pela ideia de que você é imune ao pecado. Porque se você trocar a fé em Jesus pela ideia de que você é imune ao pecado, o pecado já te derrotou. Você já perdeu. Não troque a fé em Jesus pela ideia de que você é imune ao pecado e você vencerá todas as tentações. Amém.